Fala galera, 7 melhores do tio Rich na área. Mais um episódio, importantíssimo episódio sobre a questão do trabalho na era Vargas. 7, são mais, né? São selecionadas 7 aqui por mim, que eu chamei de melhores, como uma oportunidade de trocar uma ideia, de te mostrar como é que a prova vai, né? O que a prova olha. Então, nos primeiros anos do governo Vargas, as organizações operárias sob o controle das correntes de esquerda tentaram se opor ao seu enquadramento pelo Estado. Cara, o meu objetivo em filtrar essas questões é escolher questões que ou sejam clássicas, né, ou sejam questões que vão ensinar, velho, porque o Enem tem muito isso, assim. O Enem tem algumas questões que é como se a prova dissesse assim: ei, eu tô chamando vocês para enxergar desse jeito. E essas questões estão selecionadas aqui, essa é uma delas, né? Olha que interessante. Então ele está falando que as organizações correntes de esquerda, né, as organizações operárias que tendenciavam à esquerda, tentaram se opor ao enquadramento pelo Estado, né, porque estão lidando com um super monstrão que é o Estado e que está abraçando, né, está englobando tudo, que está, como a palavrinha que a gente aprendeu no episódio ali da DIP, está instrumentalizando tudo, né. Mas vamos lá, ó. Mas a tentativa fracassou. Além do governo, a própria base dessas organizações pressionou pela legalização. Vários benefícios, como as férias, a possibilidade de postular direitos perante as juntas de conciliação e julgamento, dependiam da condição de ser membro do sindicato reconhecido pelo governo. Isso é sensacional, né? Porque quando a gente para falar de sindicato, a gente tem assim, uma visão de que o sindicato ele é autônomo, né, que ele vai bater contra aí o que está estabelecido na lógica burguesa, a favor do operariado, o sindicato, né, não a lógica burguesa. Só que o que a gente vê no Estado Novo? Sindicatos que estão instrumentalizados pelo Estado e um Estado que atua usando os sindicatos, né? Usando os sindicatos como uma espécie de árbitro das questões. O que é muito positivo, né? Porque você pensa bem, você vai ter um sindicato controlado, você vai ter um sindicato que, para que o trabalhador tenha direitos, ele precisa estar sindicalizado, né? E um sindicato que vai amortecer o que é de atritoso na relação de trabalho. Então, o que é da lógica do atrito na relação de trabalho vai estar amortecido pelo sindicato, que é quem deveria, vamos dizer assim, de uma forma muito genérica, tacar a lenha na fogueira, né? Então, é interessante perceber que incrível ferramenta de controle é essa e de como é que essa ferramenta de controle possibilitou uma massificação muito grande desse operariado que acaba jogado na alienação, né? Que acaba totalmente aí, majoritariamente aí, alienado de suas condições, de suas possibilidades de luta, alienado pelo governo e por esses sindicatos instrumentalizados pelo governo. No contexto histórico relatado pelo texto, as relações entre governo e movimento sindical foram caracterizadas pela vinculação de direitos trabalhistas à tutela do Estado. Então, cara, é muito importante o jeito que esse gabarito foi redigido. Então, a vinculação de direitos trabalhistas. Porque a gente fala muito dos direitos trabalhistas, mas é muito importante, fique claro para vocês, são direitos trabalhistas tutelados pelo Estado. Quer dizer que, se você fizer isso, isso e isso, você tem direito trabalhista. Tá? Só para ver se a gente aprende aqui. Benesses sociais do getulismo, não. Diálogo, também não. Legislação construída consensualmente, claro que não, né? Não é uma imposição. Pelo reconhecimento de diferentes ideologias políticas, não havia isso. O Estado Novo não abria esse espaço. Tá bom? Enem 2016. A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa em que cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma dessas peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas, sindicais, tá, na composição de órgãos da Justiça do Trabalho é também
resultante da montagem dessa regulação. O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 34, a Justiça de Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo instaurado em 37. Então, quer dizer, a Justiça do Trabalho tinha sido criada, mas ela ganha corpo, ela ganha força durante o Estado Novo, porque essa Justiça de Trabalho se prestava ao papel, né, de ampliar o poder de massa ou o poder de influência do Estado sobre as massas trabalhadoras. A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo legitimar, reconhecer os protestos das fábricas? Não. Ordenar os conflitos laborais? Gosto demais dessa palavra ordenar. Oficializar os sindicatos plurais? Isso aconteceu, tá? Mas não era o objetivo aqui nesse texto, tá bom? Assegurar os princípios liberais, unificar os salários dos trabalhadores? Não. Olha só, por que não é a C, oficializar os sindicatos plurais? Porque não é só reconhecer que o sindicato era oficial. Beleza? Era colocar o sindicato a favor de uma narrativa, a favor de uma orientação, a favor de práticas que pudessem adoçar, amansar, alienar esse trabalhador. Então, por isso que o gabarito é a letra B e a palavra vale $1 milhão se eu estou falando das relações de trabalho durante a Era Vargas, principalmente durante o Estado Novo. O que está acontecendo é um ordenamento dos conflitos. Ok? Então, bala essa questão. Olha o nível de acerto dessa belezinha. 13% em 2016. Jesus. Ceifou mesmo. As relações do Estado brasileiro com o movimento operário e sindical, bem como as políticas públicas voltadas para as questões sociais dentro do primeiro governo da Era Vargas, são temas amplamente estudados pela Academia Brasileira em seus vários aspectos. São também os temas mais lembrados pela sociedade quando se pensa no legado varguista. Eu acho interessante essa coisa do legado varguista, né? Falava no vídeo anterior sobre o que a figura do Vargas representa para a minha família, né? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês o seguinte, assim, pensem quantas cidades do Brasil tem busto, estátua de Getúlio Vargas, quantas cidades no Brasil tem rua Getúlio Vargas como nome, né? Avenida Getúlio Vargas. E aí, gente, quem que dá nome para rua, né? Quem dá nome para bairro? Quem vira estátua? Ou quem define quem vira estátua dentro de uma cidade? Pô, infelizmente, não são os operários, não são os trabalhadores. Então, se há uma imagem, né? Se há um estigma em volta de Vargas, de pai dos pobres, a gente precisa pensar também que ele tem esse mesmo estigma, só que pensando como se ele é o pai dos pobres, ele é a mãe da burguesia, né? Porque ele faz ainda mais para a burguesia, ainda mais para os donos do meio de produção, quando ele domina a massa trabalhadora dessa forma. Durante o governo de Getúlio Vargas, foram desenvolvidas ações de cunho social, entre as quais se destaca a criação de um conjunto de leis trabalhistas associado ao controle das representações sindicais. Controle. Ordenamento. Então, são palavras que nos ensinam dessa relação, né, dessa relação de trabalho dentro da Era Vargas. 2012, essa é um clássico. Apesar do nível de acerto alto, né, frente a outras que a gente já resolveu aqui, essa é um clássico porque ela nos ensina muito, né? Ela é muito legal no sentido de mostrar para a gente o que foi aquele momento e como é que a historiografia atual gosta de ver esse momento aí do trabalho na Era Vargas. Olha só, fugindo à luta de classe, a nossa organização sindical tem sido um instrumento de harmonia e de cooperação entre o burguês e o trabalhador. Não se limitou a um sindicalismo puramente operário.
Porque eu adoro esse texto. Porque um sindicalismo operário ia dar merda, porque é o sindicalismo do atrito. Então o cara tá falando assim, ó, lógico, né, um político pró-Vargas, né, não se limitou a um sindicalismo puramente operário que conduziria certamente à luta contra o patrão, como acontece em outros povos. Aqui não, aqui é harmonia, é cooperação, é ordenação, né? Muito bom. Nesse documento oficial da época do Estado Novo, é apresentada uma concepção da organização sindical que elimina os conflitos do ambiente das fábricas. Será que conseguiu eliminar conflito? Ou melhor, será que era esse o objetivo? Primeiro, né? B. Limita os direitos associativos do segmento patronal. Não. Limita direito associativo do segmento operariado. Tá? Orienta a busca de consenso entre trabalhadores e patrões. Olha que sensacional. Então é muito mais do que não ter briga, é ter consenso. É acabar com a luta de classes, se é que isso é possível, né? Mas o Estado Novo ele tem essa pretensão, né? Proibir o registro de estrangeiros, desobrigar o Estado quanto aos direitos e deveres da classe trabalhadora é completamente contrário. Então o gabarito, letra C, ele é uma aula, porque ele fala, olha, o que a gente está querendo fazer é orientar a busca de um consenso entre trabalhadores e patrões. Bom, se a gente for ouvir Karl Marx, esquece, bem, não tem jeito de ter consenso. O que só tem é a luta de classe. Vamos lá. De março de 31 a fevereiro de 40 foram decretadas mais de 150 leis novas de proteção social e de regulamentação do direito em todos os setores. Todas elas têm sido simplesmente uma dádiva, um presente do governo. Desde aí, o trabalhador brasileiro encontra nos quadros gerais do regime o seu verdadeiro lugar. Tá? Então, o trabalhador está dentro do regime. Olha que ótimo, né? Que bonzinho, Getúlio. Que gente boa. De que maneira as políticas e as mudanças jurídico-institucionais implementadas pelo governo de Getúlio Vargas na década de 30 e 40 responderam às lutas e às reivindicações dos trabalhadores? Até que ponto que isso tudo aí deu certo? A legislação e a instituição criada atendiam às reivindicações dos trabalhadores urbanos. Legal, beleza, vírgula. Mas dentro de estruturas jurídicas e sindicais tuteladas e corporativistas. Então, olha que interessante, o gabarito é exatamente o mesmo de uma questão que está ali atrás, né? Inclusive a palavra é a mesma, tutela. Tudo bem? Então é por isso a razão de existir das 7 melhores. Para a gente ver através da correção de como é que tem uma maneira que o Enem quer que você pense. Como é que tem um caminho que o Enem espera que você siga, tá bom? Só para a gente aprender aqui, a criação do Ministério do Trabalho garantiu ao operariado urbano e aos trabalhadores rurais, trabalhador rural, não, gente, infelizmente não, né? Não vão ser plenamente contemplados, né? Por essas mudanças de legislação. B. A legislação do trabalho e previdência passou a impedir que imigrantes substituíssem brasileiros natos? Não há um impedimento, né? A Justiça do Trabalho passou a arbitrar os conflitos entre capital e trabalho e, sistematicamente, a apurar e punir os casos de trabalho escravo infantil no interior do Brasil. É interessante que vai bem esse C, né? A Justiça do Trabalho passou a arbitrar os conflitos entre capital e trabalho, vírgula. Aí dá vírgula para frente, só tem bobagem. D. A legislação e as instituições criadas atendiam as reivindicações dos trabalhadores urbanos, mas dentro da estrutura jurídica, que é o gabarito, né? Eu viajando. A consolidação das leis do trabalho, o CLT, suprimiu o arbítrio oficial dos empresários e fazendeiros sobre atividades políticas e operárias camponesas. Então, letra D, que é o gabarito, né? Acho que bem de boa aí. Vamos mais? 6. Podeis interrogar, talvez, quais são as aspirações das massas obreiras, quais os seus interesses, né? Qual é o interesse da massa trabalhadora? E eu vos responderei: ordem e trabalho.
Véi, que sensacional. Discurso de Vargas em 1º de maio de 38, cara, dia do trabalho. Então, o que a massa quer? Getúlio fala, eu sei o que o povo quer. Ordem e trabalho. Em primeiro lugar, a ordem, porque na desordem nada se constrói. Porque num país como o nosso, onde há tanto trabalho a realizar, onde há tantas iniciativas a adotar, onde há tantas possibilidades de desenvolver, só a ordem assegura a confiança e a estabilidade. O trabalho só se pode desenvolver em um ambiente de ordem. Jesus, Maria, José, ó, dá até medo. Dá até medo, né? Porque a gente sabe que essa ordem ela é mantida pela Lei de Segurança Nacional, ela é mantida pelo DOPS, ela é mantida por prisões, por tortura, né? Não é a ordem do Estado de Direito, é a ordem do interesse do Vargas, né? O discurso de Vargas, proferido durante o Estado Novo, envolve uma estratégia política na qual se evidencia o estímulo da ação popular que poderia tornar o disfarce das posições socialistas, a dissimulação do nazifascismo, não. A gente não pode chamar Getúlio de nazifascista. O debate sobre as políticas do Estado objetivando consenso entre os partidos. Não, ele não está preocupado em consenso com o partido, até porque ele mandou acabar com todos, né? A apresentação do projeto político do governo como uma demanda popular. Então, o que eu estou fazendo aqui é a melhor e a mais pura vontade de vocês. Eu sei o que vocês precisam. Que legal, né? Por isso que, numa questão atrás, está usando a palavra corporativismo. E toda vez que eu vou no quadro, eu gosto de escrever corporativismo, deixando claro, chamando atenção para o radical da palavra, corpo. Né? Então, existe um corpo, uma massa, que são os operários. E esses operários eles são direcionados por uma cabeça. Né? Assim, ó, sem a cabeça, o corpo é uma massa disforme. É uma massa sem ação. Não é isso? O que é uma massa com uma cabeça? O que é um corpo com uma liderança? Ele é atuante, ele é forte, ele vibra. Né? Então, eu, Vargas, sou a cabeça de vocês. Sem meu direcionamento, vocês são uma massa disforme. Então, a cabeça vai dar ordem ao corpo. Né? Um corpo ordenado. Tá bom? Vamos lá, saideira e a conta. Epa. De março de 1931 a fevereiro de 1940 foram decretadas mais de 150... Ué, que é isso aqui? Eu repeti? Não, que estranho. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Gente, eu gravo num take só, tá? Eu não paro para editar, não. Engraçado. Me deu a sensação que eu já tinha resolvido essa questão. Mas enfim. Eu resolvi essa questão. Peraí, vamos fazer ao vivo mesmo. Acelera a velocidade do vídeo aí, não tem problema nenhum. Nossa, não vou cortar e gravar tudo de novo. Aqui, ó. Volta. PPL. Isso acontece mesmo, tá? Do PPL para o Enem, eles costumam aproveitar o texto e tal. O gabarito aqui, a legislação e as instituições criadas atendiam às reivindicações de trabalhadores, mas dentro de estruturas jurídicas e sindicais tuteladas pelo Estado corporativista. É o 2011 o Enem PPL. Em 2010 eu estava no Enem o texto. Que legal. Só o texto, né? Só o texto, ó. Porque fala da mesma coisa nas 150 leis, o trabalhador tem lugar no Estado Novo, e aí vem lá, a adoção de novas políticas públicas e a mudança jurídico-institucional ocorrida no Brasil com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder evidencia o papel histórico de certas lideranças e a importância das lutas sociais na conquista da cidadania. Desse processo resultou a legislação trabalhista que atendeu às reivindicações dos operários, garantindo vários direitos e formas de proteção. Né? Interessante. A questão do PPL ela é mais crítica, né? Essa está bem descritiva.
Bom, mas enfim, está dentro da temática, né? Eu coloquei aqui só para chamar a atenção de vocês do que o Enem faz. Esse é mais um vídeo aí da série As 7 Melhores do Tio Richard. Segue me acompanhando que eu vou fazer aí, se Deus quiser, vai dar tempo, da história do Brasil, né? Primeiro da história do Brasil todo, tá? Abraço, até mais, valeu!